Estamos ao vivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live e hoje eu vou falar para você se é possível realmente você conseguir emagrecer 10 quilos em 3 meses, comendo o que gosta, gastando pouco. É isso mesmo, você vai saber como que você pode ter um bom resultado sem gastar tanto dinheiro como tantas pessoas gastam, né? Como as pessoas acreditam e acham que realmente precisa ter muito dinheiro ou precisa gastar muito dinheiro para fazer uma alimentação para o emagrecimento, tá? E se você ainda não sabe, isso aqui é a maratona do emagrecimento, é o aquecimento para a semana do emagrecimento, que vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, aonde eu vou te mostrar em 3 aulas os maiores erros cometidos por quem quer emagrecer e como que você deve fazer para conseguir chegar nos seus menos 10 quilos em 3 meses comendo o que você gosta. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, é totalmente gratuito e vai ser uma semana incrível. Então, não perca tempo. O link para as inscrições está lá na minha bio, só você clicar, deixar o seu melhor e-mail e você vai receber todas as informações através do seu e-mail e no grupo do WhatsApp que você precisa entrar, tá bom? Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, muito boa noite quem está entrando, boa noite Ana, boa noite Simone, boa noite Iraci, boa noite Thaisa, boa noite Lude, Severina, Dori, Fafá, mas quem? Oliveira, Eunice, Selma, Stephanie, muito boa noite. E hoje a gente vai falar sobre custos, né? Será que eu tenho que, para eu fazer uma alimentação que vai me levar aos menos 10 quilos em 3 meses, comendo o que eu gosto, tem que ser cara? É uma alimentação que eu vou ter dificuldade de seguir, né? Tem muita gente que tem essas dúvidas, eu recebo frequentemente perguntas como essas, né? Lucas, eu não tenho dinheiro para me alimentar, né? E por isso eu não consigo emagrecer. Eu não tenho dinheiro para sustentar uma alimentação, né? Para uma dieta para emagrecimento. E eu acredito que isso é uma falta de informação, né? Eu acredito que muita gente que acha isso, né? Ou passou por um nutricionista ou qualquer outro profissional e recebeu uma alimentação totalmente cara, né? Totalmente diversificada em alimentos extremamente caros e aí acreditou que realmente para você conseguir emagrecer você precisa gastar muito, você precisa pagar tudo aquilo que, enfim, é falado. Mas eu vou explicar para você algumas coisas que você pode fazer, né? Caso seja a sua situação hoje não esteja tão favorável, né? Você esteja mais limitada. Eu vou te dar algumas dicas, podemos dizer, para você poder de fato conseguir ter uma alimentação adequada para você conseguir realmente chegar nos seus 10 quilos em 3 meses, tá? E você não ter esse problema, essa limitação, tá? Porque acaba que se torna uma limitação para quando a gente não tem um direcionamento. E eu sempre prezo por isso nos meus atendimentos, nos meus ensinamentos, eu sempre busco olhar para o lado financeiro também, porque isso é um fator determinante se você vai se manter íntegra, né? Se você vai se manter no caminho ou não. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu tenho que explicar para vocês, né, o que rege por trás disso, né? Como que você precisa olhar o investimento que você vai trazer, que você vai fazer, né, perante naquilo que você está querendo buscar. E eu acredito que você está querendo buscar o quê? O seu emagrecimento. Então, quando você olha para o seu emagrecimento, né, e eu sempre falo, você tem que analisar todas as nuances que envolve, né, o tempo que você vai se manter, o quanto você pode investir, né, o quanto você dentro daquele padrão de investimento você vai conseguir manter aquilo, porque isso é muito importante. Não adianta tô super motivado, eu vou comprar o que eu tiver que comprar nesse primeiro mês.
né? E você só tá olhando para esse primeiro mês, esse primeiro momento. Ah, não, do outro mês eu me vi, eu arrumo um jeito, né? Mas eu quero garantir logo para esse primeiro mês. E não funciona bem assim. Você precisa programar, antes de começar, você precisa programar, né? Pelo menos os primeiros 3 meses, o que você realmente consegue fazer, o que você realmente vai ter. Você tem garantia de que no próximo mês você vai ter como investir, você vai ter como comprar aqueles alimentos, você vai poder comprar, enfim, você vai poder continuar no processo. Porque quando você olha para o curto prazo, ou seja, não, eu vou me virar e vou comprar aqui, vou gastar, sei lá, ganhei aqui esse dinheiro, né? Apareceu esse dinheiro aqui, não foi uma coisa que eu esperava, então eu vou gastar aqui R$ 500 com suplementos, né? Alimentos específicos, e aí eu acreditando que isso vai ser a solução, e aí você simplesmente no outro mês você não sabe se você vai continuar. Então, a primeira coisa então que você tem que começar a entender é que você precisa se enquadrar, a sua alimentação ela precisa se enquadrar nas suas condições. A primeira coisa é essa, tá? E quando você começa a se alimentar, né? Quando você começa a se alimentar de forma natural, ou seja, você come mais alimentos, é muito comum de você não ficar comendo em excesso. É muito comum, hoje de manhã eu falei isso, né, com a Valdineia. A Valdineia entrou, a gente bateu um papo aqui, né, e eu falei para ela, você comer 100 gramas de arroz já tende a ser um volume considerável, principalmente para as mulheres, né? Mulheres que estão acostumadas ali a comer 2 colheres de arroz quando comem 100 gramas, né, tomam um susto e muitas das vezes não conseguem comer tudo, né? Porque 100 gramas é um volume considerável, mas não tem nada demais ali, né? Em termos calóricos, não tem nada demais. Porém, quando a gente pega um alimento industrializado, o que acontece? Eu tenho um volume muito menor, né? Então vou pegar um exemplo: 3 a 4 biscoitos creme crack, né? Se você pegar 3 a 4 biscoitos creme crack, vai dar basicamente a mesma quantidade calórica que 100 gramas de arroz integral. E quando você coloca um do lado do outro, a proporção é descomunal, né? 4 biscoitos de creme crack não é nada, né? São coisinhas assim, você come e você passa 20 minutos e você já está com fome, né? Não sacia. Agora, quando você come 100 gramas de arroz, é diferente. Então, quando você começa a seguir um padrão alimentar, né? E esse padrão alimentar, ele tende a ser muito mais alimentos, né, naturais, ou seja, frutas, verduras, legumes, proteína, os carboidratos, né, as gorduras, ou seja, os alimentos mais naturais, você tendencialmente vai parar de ficar comendo ou beliscando alimentos com alta densidade calórica. E alimentos que você, né, aparentemente parece ser barato, né, você pega um pacote de biscoito, você paga, sei lá, né, dependendo, vamos pegar um biscoito mais conhecido, um Oreo, né, sei lá, um Traquinas, um biscoito maisena, você paga ali em torno de R$ 2,50 a R$ 4, dependendo. Só que aquilo ali, né, vai embora rápido. Tem gente que come aí meio pacote de biscoito, um pacote de biscoito fácil, né? Mulher, eu não sei se consegue comer um pacote de biscoito, mas vamos botar que você coma, vamos botar, né, uma alimentação. Eu já vi várias situações como essa, mas tem gente que come, sei lá, biscoito no lanche, né? Come produto industrializado, né, no lanche, ou enfim, se alimenta daquilo ali. E se você pegar e começar a colocar na ponta do lápis, é porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E aqui eu só estou falando de um alimento, tá? Um biscoito, uma coisa rápida, tá? Então se você pega e bota ali, vamos botar um biscoito por dia, R$ 4. Se você pega em 10 dias, você gastou R$ 40 só com biscoito que está servindo para uma alimentação do seu dia, tá? E aí é aí que vem a jogada. Então eu estou falando de um biscoito, né? Então, se a gente falar de tudo aquilo, é por isso que eu falo, se você pegar tudo que você gasta, né? Pega ali, paçoca no sinal, né? Bala no ônibus, sei lá, um docinho na padaria. Você vai pegando todos esses
pequeno, né? R$2, R$3, R$5, R$1,50, R$7, R$5. Quando você vai pegando todos esses valores bem pequenininhos ao longo da sua semana, você vai anotando ao longo do seu mês, vai na loja Americanas, muita mulher gosta muito disso, né? Vão nas lojas Americanas comprar um bombom, vão na loja Americanas comprar um chocolate, né? E aí você pega lá a quantidade de coisa que você já comprou ao longo do seu mês, que não seja coisas naturais. Olha, facilmente você está gastando aí em torno de R$300, R$400. Só com isso, né? Botar aí R$200 a R$300, tá? R$200 a R$300, só com isso. Fora, né, as pessoas que não comem, não almoçam em casa. Ou seja, tem pessoas que recebem ali o seu vale refeição, né? Vale refeição e comem na rua. O que eu já recebi de pessoas falando, Lucas, depois que eu comecei a alimentação, depois que comecei a seguir a sua dieta, caramba, eu tô economizando pra caramba, eu tô conseguindo, no final do mês, né? Eu tive até uma cliente minha que eu tirei até print disso. Ela estava economizando R$1.200 só com o vale alimentação dela, né? E aí tem pessoas que podem gastar com refeições e tem pessoas que podem gastar aquele vale tanto no mercado quanto em restaurante, né? E aí você simplesmente começa a gastar aí, sei lá, R$10, R$12, R$13, R$15 por dia no seu almoço. Então, quando você pega tudo aquilo que você gasta com coisas fora, né, coisa fora da sua alimentação tradicional, no final do mês você tem um montante muito grande. E aí é que está a virada de chave. Porque quando você começa uma alimentação, né, você tendencialmente vai ter que diminuir, você geralmente diminui essas saídas, essas beliscadas, né? E aí você começa a ter uma grande economia. E essa economia você começa a gastar com alimentos naturais. Se você acha que para se manter, né, numa alimentação de emagrecimento você tem que gastar muito, você foi enganada, né? Você foi enganada. Você não precisa de manteiga ghee, você não precisa de óleo de coco, você não precisa de xilitol, você não precisa de açúcar, sei lá, o açúcar demerara, essas coisas mais caras, você não precisa de alimento orgânico, você não precisa de, mais o que? Farinha de coco, você não precisa de açúcar de coco, você não precisa de farinha sei lá, de castanha, você não precisa de nada disso. Farinha de amêndoas, você não precisa de nada disso. Nada disso você precisa. Nada disso, você não precisa do sal do Himalaia, não precisa de nada disso. Isso é simplesmente uma moda. Você não precisa de suplementos, você não precisa... Cara, você não precisa de quase nada. Sabe o que você precisa? Apenas se alimentar de forma bem básica do básico. Eu lembro que logo quando eu estava começando, né, nessa jornada, eu ainda era um jovem, né? E eu dependia dos meus pais, né? E eu estava muito fascinado, eu dependia e não gostava de depender. E aí eu vi uma reportagem que mostrou um fisiculturista. Olha que louco, o fisiculturista, ele era pobre, tá? Ele trabalhava de lixeiro, né? Pobre no sentido, né? Não é bem a palavra certa, né? Mas ele tinha não tinha dinheiro, né? O fisiculturista tem que gastar bastante dinheiro geralmente, e ele não tinha tanto dinheiro assim para gastar, né? Ele tinha 2 empregos, ele trabalhava de lixeiro e o outro emprego eu não lembro qual era, mas eu lembro que era uma coisa de louco.
o cara fazia qualquer coisa para se manter. Eu lembro que ele comia, na reportagem mostrava lá que ele comia 20 quilos de arroz por semana, né? A alimentação dele era basicamente arroz, batata e frango. Arroz, batata e frango. E ele se tornou um fisiculturista, né? Inclusive ele ganhou títulos e tudo mais. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque naquela época eu ficava pensando assim, caramba, tô ferrado, eu não vou conseguir seguir essa jornada porque eu não tenho dinheiro, né? Eu dependo dos meus pais. E eu não queria parar. E quando eu vi aquilo me trouxe um ar de esperança. Eu falei assim, bom, se ele conseguiu só com esses 3 alimentos, isso aí também é possível. Então eu preciso arrumar o mínimo de dinheiro possível para eu manter essa alimentação, se eu precisar. E, né, conforme foi passando o tempo, né, eu conheci outros relatos, eu vi um outro rapaz também, né, ele era fisiculturista e ele comia basicamente arroz e salsicha, né, e ele conseguiu se tornar campeão de um campeonato específico. E o que eu quero dizer isso para vocês? Que o seu emagrecimento, ele não está relacionado, e novamente volto a repetir, para quem já me conhece há mais tempo, já sabe dessa frase. Emagrecimento não tem nada a ver com alimentação, né? É meio louco, né, isso. Caramba, Lucas, mas como assim não tem nada a ver com alimentação? Agora você me deixou confusa. E a verdade é, não tem nada a ver com alimentação. Primeiramente tem a ver com o seu comportamento. E isso me chamou muita atenção porque esses 2 exemplos que eu trouxe para vocês, eles poderiam simplesmente pegar a situação financeira deles e colocar como uma barreira para eles continuarem. Que é o que a maioria faz. Coloca a situação financeira como uma barreira, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu não posso dar o próximo passo. Eu não tenho dinheiro para comprar o frango, então eu não vou conseguir emagrecer. Aí não faz, sabe? Aí não faz. E por que 2 exemplos que eu trouxe, deve ter milhares de exemplos como esses, por que eles conseguiram emagrecer? Um, comendo batata doce, arroz e frango, e o outro, ainda pior, comendo arroz e salsicha. Arroz e salsicha. Por que eles conseguiram? Não foi por causa do alimento. Não foi por causa do alimento. Foi por causa do quê? Do comportamento, do comprometimento, da vontade. E se você for pegar arroz, quanto que é o arroz? Né? Hoje está super inflacionado, né? Você vai pagar isso. Eu já nem sei quanto que é, eu não vejo valores, mas sei lá, você paga aí em 10 quilos de arroz 20 reais. Vamos botar aí, 10 quilos de arroz 20 reais. Né? Vamos botar aí mais para cima, eu não sei quanto que tá. Mas vamos botar que são 20 reais num saco de arroz, né, de 10 quilos. Aí você pega um frango, né, 1 quilo de frango, filé de frango, vamos botar o filé de frango, tá? Vamos colocar tudo acima do valor, né? Porque se a gente pegar o frango inteiro, a gente paga mais barato teoricamente, né? E sem colocar na promoção. Gisele, 5 quilos. Tá, vamos botar aí, 5 quilos, sem problema. Eu confundi, não é 10 quilos não existe arroz de 10 quilos. É 5 quilos mesmo, é isso aí, 5 quilos, 20 reais, legal. 1 quilo de frango, né? Eu aqui pago, sem estar na promoção, aqui no Rio, 13 reais. 13, 14 reais, quando não está na promoção, tá? Então aí a gente vai ter 5 quilos de arroz e 1 quilo de frango. Vamos botar por semana, né? Vamos botar por semana. Basicamente eu vou gastar aí, né, trazendo para a realidade de mulheres, cara, 5 quilos, 1 quilo de frango e 5 quilos de arroz, o arroz provavelmente vai durar por mês inteiro, ou quase todo mês, né? E o frango você dura aí facilmente uma semana. Ou seja, em uma semana eu estou gastando aí os meus 35 reais.
o que é R$ 35 por semana, né? E aí é só fazer os cálculos. Se você pega biscoito, R$ 4, né? Em 7 dias você está gastando aí na margem de R$ 21, R$ 28 para uma refeição. Quando eu pego o arroz e o frango, a gente está botando o dia inteiro, vamos botar assim. E aqui eu estou extremizando, né? É claro, eu estou extremizando, mas eu quero mostrar para vocês que o básico de verdade, cara, ele é muito barato. Em comparação àquilo que você faz quando você não está numa alimentação, né, equilibrada, uma alimentação balanceada. Você gasta muito mais comendo aleatoriamente, né, sem organização, do que você gastaria comendo melhor. E aí a gente pode colocar, né, coloca aí frutas, né, legumes, bota uma carne, né? Eu vou até entrar em específico nesses alimentos para a gente destrinchar um pouco isso, né? Porque eu sei que existem algumas crenças sobre isso, mas quando você, enfim, diversifica isso, caramba, não chega perto, você, no final das contas, você está economizando. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a sua alimentação para um emagrecimento é uma alimentação tradicional. Arroz, feijão, né, uma proteína, carne, peixe, frango, né, frutas, legumes, é isso. Não tem nada de diferente, essas coisas coisas da moda, né, que eu falei, açúcar do coco, a manteiga ghee. Manteiga ghee é a manteiga de ouro, praticamente. Você pega a manteiga tradicional, é a mesma coisa, né? Óleo de coco, xilitol, isso você não precisa de nada disso. Coisas orgânicas, ovo com ômega 3, ovo caipira, ovo da granja. Isso só funciona se você estiver lá numa roça e você não paga nada por isso e está tudo certo. Fora isso, é encheção de linguiça. Você não precisa de nada disso, né? Se você já foi no nutricionista, ele mandou você comer aquele ovo com ômega 3, né? Super caro, você paga em uma dúzia, sei lá, R$ 12, R$ 15, é besteira. Isso não vai potencializar mais seu emagrecimento, não vai te deixar mais ou menos saudável, não vai fazer nada, a não ser uma coisinha, né, de luxo, só para dizer. E a verdade é que você precisa de fato se alimentar bem. Você precisa ingerir, né, alimentos com alta densidade de nutrientes. Né, um arroz, um feijão, legumes, uma salada, né, uma boa salada, uma diversidade de frutas, isso é barato. E aí agora a gente entra para uma parte. Você consegue economizar nas frutas como? Pela sazonalidade, né? Aquela época que tem aquelas frutas que dão mais, elas estão mais baratas porque estão em volume. Você pode focar nisso, então, né? Tem épocas do ano que vão ter aquela... eu esqueci o nome que se dá para isso, né? Mas, enfim, tem os legumes da época, tem as frutas da época, então ela se torna mais barata. Então você pode ir lá, né? Enfim, focar nesses alimentos da época. Você pode ir no mercado em dias de promoção da carne, promoção, né, dos legumes, promoção, enfim, dos cereais. Você pode aproveitar isso também. Você já consegue economizar. Aí a gente pode entrar agora para a parte dos próprios alimentos. Tem muita gente que fica presa, sabe qual o alimento? Isso eu também ficava lá atrás. Eu só posso comer patinho, né? Falou em emagrecimento, não. Só patinho, peito de frango, né? Não posso comer outras coisas. Tem que ser isso. Carne tem que ser patinho. Isso é uma maior besteira. Você não precisa ficar preso a isso. Inclusive hoje, né? Hoje em dia aí o patinho, cara, o patinho tá caro pra caramba. Pelo menos aqui onde eu moro, tá no preço da alcatra, né? Então assim, você não precisa ficar preso. Você não precisa comprar carne de primeira. Você pode muito bem comprar um acém. Você pode comprar não é chã não, é acém, e tem uma outra que é de segunda também, mas enfim, carne de segunda. Pode mandar moer, carne de segunda, né? Escolhe ali uma carne que tem menos gordura,
A carne de segunda, geralmente, ela é mais barata porque ela tem mais gordura, né? O local do boi é onde tem mais gordura, mas você consegue ter o controle mais ou menos disso. Você pega uma peça que não tem tanta gordura, inclusive pode pedir para a pessoa dar uma limpada e você consegue ter uma carne mais barata, com uma quantidade de proteína boa, sem tanta gordura. Pode pegar elas em pedaços, fazer na panela de pressão, né? Enfim, cara, se existe várias formas de você baratear a sua alimentação. Então, isso é uma das coisas, né? O próprio frango, se você se o filé de frango é muito caro onde você mora, você pode pegar o frango inteiro e aproveita todas as partes do frango. Você pode aproveitar a coxa, você pode aproveitar a sobrecoxa, você pode aproveitar o peito, você pode aproveitar tudo. Mas você precisa começar a ter esse controle, a ter esse trabalho. É um trabalho, né? É um trabalho. A gente tem que começar a sair da zona de conforto. E isso começa a nos retornar o dinheiro. Esse que é o mais legal. Esse que é o mais legal. Porque você começa a parar de ficar comendo na rua. Você começa a parar de beliscar, você para de ficar comprando besteira na rua. Entende? Então, esse conceito de que dieta é caro, só dietas aí de pessoas que gostam realmente de coisas que, sei lá, né? Às vezes é propaganda, às vezes é patrocínio, e aí mostra e tal, mas a verdade é que você não precisa disso. A verdade é essa, né? Você não precisa disso. Então, a primeira coisa que eu posso falar para você que está começando, que está querendo emagrecer, né? Ou que está com o financeiro limitado, é o seguinte: começa a mapear tudo aquilo que você gasta, né? Mapeia tudo que você gasta. Mapeia tudo que você gasta. O que você tem para investir na alimentação? O que você pode comprar? O que você pode investir? Primeira coisa. Agora, para analisar o que você gasta, né? O que você gasta? E aí, quando você vê o que você gasta, você pega todo esse dinheiro que você gasta e investe ainda mais na sua alimentação. E foca nisso, né? Alimentos básicos, arroz, feijão, frango, ovo, né? Ovo também é barato. Você não paga... Aqui numa cartela de 30 ovos, a gente paga geralmente R$ 12, quando está mais caro, R$ 14. Então, são 30 ovos, né? Se você comer 2 ovos por dia, vai durar aí para você mais de 10 dias. Quer dizer, é barato demais, pessoal. É barato demais. E você vai começar a ter um outro resultado, que é você economizar dinheiro. Você economizar dinheiro. Eu sempre falo o seguinte: se você for parar, né? Se você for parar para pensar, para fazer um cálculo do que você gasta pedindo, o quanto você gasta pedindo iFood, o quanto você gasta pedindo iFood. Eu não sei se onde você mora tem iFood, mas o quanto você gasta comendo fora, né? Geralmente tem gente aí que gosta de comer fora. Chega final de semana, come uma pizzazinha, né? Chega final de semana, come um hambúrguer. Quando não é feito em casa, come um hambúrguer de fora, né? Faz aquele pedido maroto. Você não gasta menos de... Cada pedido, né? A cada saída, você não gasta menos de R$ 50, né? Pelo menos para a família, né? Para o marido, quem tem filho, para o filho, não gasta menos de R$ 50. A verdade é essa, né? Então você pega esse valor e você soma em todas as vezes que você faz isso ao mês, você vê o quanto você gasta só com saídas do final de semana. E aí eu falo, bom, se o seu objetivo é realmente transformar a sua realidade, ou seja, melhorar o seu corpo, diminuir o seu peso, diminuir sua composição corporal, começar a se sentir melhor consigo mesmo, começar a melhorar a sua autoestima, começar a entrar na roupa que você quer e que você gosta, se isso realmente é algo que você deseja, nada vale mais a pena do que isso. Então, você passa a economizar.
começa a investir mais em você. Porque isso retorna. Né? Eu falei aqui para vocês que na alimentação vai retornar o dinheiro. Se você para de gastar na rua e gasta no mercado, você vai gastar menos no mercado, né? Porque é mais barato e você tem uma economia. Se você gasta com um profissional, por exemplo, isso te retorna mais rápido com resultado. Então, eu sempre falo com as pessoas o seguinte: quanto custa você se sentir bem? Né? Quanto custa isso? Qual é o valor que você pagaria, né, hoje? Qual o valor? Você que está hoje num estado que não tá, você que não está bem com você mesmo, você se olha no espelho e não se vê bem. Qual o valor que você pagaria para você hoje tomar uma pílula, né? Se você tivesse essa oportunidade, toma essa pílula aqui, que você vai ter todos os efeitos que você deseja no seu corpo, na sua vida. Quanto você pagaria por essa pílula? Né? Imagina se isso existisse. Qual valor seria de uma pílula dessa hoje no mercado? Se você soubesse que você tomaria essa pílula e você mudaria as coisas. Caramba, valeria muito caro, né? Difícil até a gente falar um valor, porque é uma coisa que você sabe que vai viver de uma forma totalmente oposta do que você vive. E isso tem um valor muito grande. A sua vida tem um valor muito grande. Né? A sua satisfação, o seu bem-estar, a sua saúde, a sua autoestima, tudo isso tem um valor muito grande para você. Tem um valor muito grande. Então é isso que vocês têm que pensar. É isso que vocês têm que analisar. Né? Analisar o quê? O investimento em você. A alimentação é um investimento. Né? Entre outras coisas. Uma academia, de repente. Né? Você, sei lá, comprar um tênis novo para você ir caminhar. Comprar uma bicicleta para você andar. Pagar um nutricionista para te acompanhar. Eu não sei. Mas é tudo olhar um investimento, porque isso vai voltar para você. Isso vai voltar de uma forma mais positiva. Então, o que eu posso deixar aqui para vocês que estão começando, né? Vamos recapitular. Inclusive, já deixa aí sua pergunta. Manda sua pergunta. Estou vendo que tem gente nova aqui. Sejam bem-vindas. É a primeira vez. Fafá, né? Deixa eu ver se Fafá é isso. Eu vi aqui o nome. Fafá Pereira. Bem-vinda, Fafá. Bem-vinda. Continue acompanhando que você vai gostar de muita coisa aqui e convido você a participar do atendimento com o Nutri, né? É o meu atendimento gratuito todos os dias às 9 horas da manhã, onde eu dou um atendimento, né, ao vivo aqui. A gente entra ao vivo e eu te ajudo. Vai ser um prazer. Mas então vamos lá, recapitulando. Mapeação, então você precisa mapear, né, o quanto você está gastando aí, enfim, naquilo que não faz sentido para sua alimentação, né? Mas não faz sentido no quesito que não está programado para aquilo que você quer, né? Porque você pode sim comer o seu chocolate, você pode sim comer a sua paçoca, você pode sim tomar a sua cerveja, você pode comer o que você gosta, mas isso precisa estar mapeado, né? Controlado dentro da sua rotina, dentro da sua alimentação, dentro do seu processo. Isso tem que estar alinhado. Então você vai precisar encontrar tudo aquilo que não está alinhado. Tá no ônibus, comprou uma bala. Tá no ônibus, comprou uma paçoca. Comprou um amendoim. Né? Foi no mercado, comprou um biscoito e ficou comendo no mercado. Né? Sei lá, tá andando na rua, foi lá e comprou um negócio e comeu. Tudo isso que não esteja alinhado. Você vai anotar. Você anota, né? Para você ter clareza do quanto você realmente está gastando, porque quando sai R$2, R$1, R$3, R$5, a gente não sente. A gente só sente quando sai R$20, R$30, R$50. Aí a gente sente. Agora, quando é 1, 2, 3, 5, não sente nada. Mas quando você pega todo esse montante, você vê o valor total. Segunda coisa,
começa a focar nos alimentos que tendem a ser mais baratos nas suas épocas, né? Legumes, verduras, frutas. Tem épocas que alguns grupos de alimentos eles estão na sua safra. Agora que eu lembrei, né? A safra do alimento vai estar em alta e aí você tem maior volume daquele alimento, você, enfim, encontra ele mais barato, tá? Então, você vai simplesmente encontrar, né, a safra aí dos alimentos. Segunda coisa, sempre buscar proteínas em específico, né? Um frango por inteiro, né? Carne de segunda, isso aí já vai te ajudar a economizar bastante. Sempre procurar em dias que esses alimentos estão mais baratos, então em promoção. O mercado tem esses dias específicos, pelo menos aqui tem, né? Onde eu moro. Então, segunda-feira é um dia, terça-feira é uma outra coisa, quarta-feira. Então, você focar nesses dias, isso já te traz uma economia, certo? Mas o que? Alimentos, escolhas, né? Comprar, uma outra forma também, né? Comprar em atacado, né? Tende a te ajudar. Você que faz compras mensal, por exemplo, comprar em atacado te traz uma pequena economia, né? Focar em alimentos básicos, nada de coisas, né, que são caras, você não precisa. E é isso. E não tem nada mais barato do que uma doença. A verdade é essa. Não tem nada mais barato do que uma doença. Quando você fica doente, né, o quanto você gasta de remédio, quando você fica com problema de saúde, que você tem que, sei lá, uma pessoa que é diabética, se torna diabética, né, uma pessoa, enfim, a doença, ela sai muito mais caro no final das contas. Ela sai muito mais cara. E eu tenho uma história que essa situação ela ficou na minha cara, ela marcou a minha pelo menos o meu momento, né, no hospital quando eu estava trabalhando. Talvez algumas pessoas já saibam dessa história, mas na época que eu estava trabalhando no hospital tinha um coroa, né, um senhor que estava internado, né? Ele estava, na verdade, no hospital alguns dias, algumas semanas quando eu entrei, né? Ele tinha vários problemas, problema de rim, né? Nossa, muita coisa. E ele estava lá, né, sob supervisão e estava esperando melhora. Só que ele estava no particular, olha isso, né? Ele estava no particular. E aí, a cada ida no CTI, né, teve uma situação que ele teve para o CTI porque ele piorou, e a cada ida no CTI, né, ele tinha que pagar R$7.000 por dia. R$7.000 por dia que ele ficasse no CTI. Olha que louco. Ele tinha que pagar R$7.000 por dia quando ele ficava no CTI. E a primeira vez ele ficou no CTI uns 3 dias, de 3 a 4 dias, pelo menos no momento que eu estava lá, né? Antes de eu entrar lá, ele já estava no hospital, eu não sei se ele já tinha ido para o CTI antes, mas na época que eu estava, ele foi para o CTI e ficou 4 dias, voltou para o quarto. E aí, ele teve uma melhora, né? E depois simplesmente teve uma queda no quarto do banheiro, bateu com a cabeça e ele não falou nada para ninguém, nem ele e o filho dele, né? Eram os dois o filho dele que ficava mais com ele no hospital e eles não falaram nada. Por quê? Porque não queria ir para o CTI, porque ia gastar. E aquilo trouxe um problema, né? Vazou sangue internamente, né? Teve uma hemorragia, ele começou a ter ele teve um estado de convulsão e aí quando fizeram o raio-x, viram que tinha tido um traumatismo craniano e tiveram que levar ele. Ele não queria ir. E aí tiveram que, da mesma forma, levar, senão ele ia morrer. E depois que ele foi para o CTI, dessa segunda vez, ele ficou 2 semanas. Ele ficou entubado durante uns 5 dias, voltou ao normal, depois voltou entubado de novo e no final das contas ele faleceu. Ou seja, olha o quanto
olha o quanto, né, ele teve que, olha o quanto isso valeu para ele. Então, a gente tem muito tempo da nossa vida para a gente cuidar. A verdade é essa, a gente tem muito tempo, né, para cuidar da nossa saúde, para que a gente não venha, tudo que a gente economiza hoje com a nossa saúde, que a gente não venha pagar lá na frente. Porque não tem jeito. Quando você envelhece, né, e quanto menos saudável você for, você não vai conseguir chegar por muito tempo, muito longe, né, na sua idade. Tem pessoas aí com 50 anos já estão cheio de problema de saúde, porque nunca cuidou da saúde. Só que vai ter que cuidar agora, vai ter que gastar agora. E talvez a sua própria a falta de saúde te tire tudo aquilo que você juntou, ou que você deixou, ou que você não quis gastar, você vai ter que gastar naquele momento. E eu fico pensando, cara, quanto essa pessoa, essa família vai ter que arcar agora, né, com o custo, né? É louco isso. É louco isso. Então, assim, hoje é muito mais barato para você cuidar da sua saúde do que lá na frente. Isso é tudo uma forma de você analisar, né? Pode parecer caro hoje. Você pode olhar alguma coisa assim, caramba, isso tudo, mas lá na frente isso vai sair muito barato. Olhando por esse lado. E o outro lado que você olha quando é tudo aquilo que você vai começar a sentir quando você muda o seu cenário. Quando você muda, né, você começa a ter autoestima mais elevada, você começa a entrar na roupa que você gosta, você começa a ter liberdade de comer o que você gosta, você começa a ter livre acesso às coisas que você quer ter. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então vocês têm que pensar dessa forma, né? E tudo começa a partir da alimentação. A sua economia começa, o seu investimento começa na alimentação e a sua economia começa na alimentação. Olha que louco. Porque ali é onde você vai parar de ficar comendo besteira, ali é onde você vai parar de ficar gastando com coisas que não vão agregar. E aí você começa a realmente a ter uma transformação. E é por isso que eu falo, né? O emagrecimento, o ato de eu perder peso é uma consequência. O ato de eu perder gordura é uma consequência. A transformação que vem por trás disso é muito grande e transforma tudo, o seu financeiro, a sua saúde, o seu interior, né? A sua vida pessoal, o seu relacionamento, a sua vida profissional, tudo isso muda. Tudo isso muda. E quando você olha para isso, realmente você começa a ver que, cara, é muito barato. É muito barato. Você se cuidar é muito barato. Porque só quem já passou ou está passando hoje por um estado de sobrepeso, obesidade, sabe o quanto é caro isso. Caro não só em termos financeiros, mas caro de vida, né? O tempo que você perde. E o bem mais precioso que nós temos hoje é o tempo. O bem mais precioso que nós temos hoje é o tempo. A pessoa que está com seus 40 anos e está com sobrepeso, obeso, ela já perdeu 40 anos da vida dela. 40 anos foi jogado fora, praticamente. 40 anos foi jogado fora. E aí quer dizer, olha o quanto tempo ela perdeu. Quanto valeu isso? Quanto vale isso, né? O tempo. Então, é isso que você tem que pensar. É isso que você tem que pensar no seu tempo, na sua saúde, na sua vida, no que você quer viver, né? Na experiência que você quer ter daqui a 5 anos, né? Você que é mãe, como que você quer estar quando seu filho tiver com seus 18 anos, seus 15 anos, né? A juventude ali dele, no início da juventude, quiçá os seus 8 anos, na época de criança ainda, que é uma época que é bem agitado, que demanda atenção, demanda energia. Então, assim,
São tudo essas coisas todas, você tem que pensar, não é só sobre você. A verdade é essa, né? Não é só sobre você. Não tem que ficar pensando só no seu peso. Não tem que ficar só pensando no seu corpo. É muito mais que isso. Você que é esposa e mãe, é pensar no seu marido, né? O quanto você vai conseguir fazer, o quanto você consegue fazer por ele, o quanto você consegue dar desejo para ele, o quanto você consegue ser ativa com ele, né? Para o seu filho, a atenção que você dá, o cuidado, né? A relação, né? Tá junto, brincando, presente. É isso que vocês têm que olhar também. E com você, a sensação interna, qual é a sensação que você sente quando você se olha no espelho? Como que você, como que está a sua autoestima? Como que tá os seus valores por dentro de você? Já desistiu de você? Né? Você está desistindo de você? Tem muita mulher que já desistiu de si. Ah, eu já estou com meus 40 anos, né? Ah, para mim já deu, eu não... Aí começa a colocar as desculpas na idade, já começa a colocar as desculpas na menopausa, já começa a colocar as desculpas em várias coisas, mas ela já está desistindo dela. E você não pode desistir de você, porque você tem muito tempo ainda para viver, você tem muita coisa para experienciar. Mas quando você se coloca numa posição dessa, nesse extremo conforto, né? O conforto de ficar só comendo, sedentarismo, só na preguiça, essas coisas todas te levam a uma teia que cada vez mais vai te entrelaçando e você simplesmente vai deixando de viver, você fica naquela mesmice, naquela mediocridade. Tudo porque você não cuidou de si. Então hoje, vocês que estão aqui, né, e para o pessoal que já está aí mais tempo, né, acompanhando, vocês estão tendo a oportunidade de dar esse passo a mais, né, intensificar ainda mais, colocar em prática, começa a fazer, começa a pegar dicas, se inscreve, né? Se inscreve não se inscreve, a pessoa não se inscreveu no Desafio 10 em 3, se inscreve na Semana do Emagrecimento, acompanha a semana, esteja presente, vai lá, vai ter a comunidade para vocês tirarem dúvidas, façam o que eu falar, vai ter um cardápio, age, faz. E para quem realmente quiser depois vai ter a oportunidade de entrar na minha turma de programa de emagrecimento, para estar lado a lado comigo, né? Ficar alinhado, porque infelizmente aqui eu não posso, não é que eu não posso, eu não consigo, né? Eu tô aqui todos os dias, mas eu não consigo dar a atenção que eu dou para os meus alunos, porque lá é uma outra coisa, lá é um outro nível, lá você está realmente tendo, eu sempre falo o seguinte, os eventos, né? A Semana de Emagrecimento, os meus desafios, que são tudo gratuito, é um namoro. Você entra ali, você vê, você conhece, você vê se faz sentido para você, se você está ambientado, se aquilo realmente, você está pronta para isso, você está pronto. E o meu treinamento, o meu programa, ele é um casamento. Porque quando você entra ali, você vai ter que estar realmente comprometido a fazer e a executar tudo aquilo que tem que ser executado. Para você, de fato, poder mudar a sua realidade, começar a perder peso de verdade, começar a entrar no fluxo e, enfim. Então vocês precisam, de fato, agirem, né? Não tem como nada acontecer sem uma ação. Então eu tô aqui, né? A cada dia que eu entro aqui, eu acendo um fósforo. Basta você, né, botar aí, acender a sua vela, o seu dinamite, não sei o que você precisa acender para você começar a fazer, né? Porque depois que a gente acende, já era. Certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi uma live diferente, né? Eu resolvi trazer... Eu resolvi fazer porque eu recebo muitas perguntas sobre isso, né? Algumas perguntas, o pessoal falando aí, legal. Live maravilhosa, adorei, me fez refletir bastante. Parece que você está falando de mim. Me identifiquei muito com essa live de hoje.
Que bom que você gostou, Márcia. Que bom mesmo. Às vezes, eu não sei se faz sentido para vocês, mas, enfim, eu sei que tem pessoas novas aqui, então é um tipo de assunto que pode fazer mais sentido para quem faz mais sentido para quem é nova, para quem é novo aqui, né? Quem está começando também, isso é muito importante. Para quem já está avançado ou está intermediário, eu, né, sempre acho que dá para pegar alguma coisa, sempre, sempre. Eu pego, né? Eu estudo também outros assuntos, caramba, vejo as pessoas que eu acompanho, pelo menos, repetindo muita coisa, mas a cada momento eu consigo pegar uma sacada diferente. E isso é motivador, né? A gente consegue, mesmo, enfim, trazendo uma coisa que a gente já tem uma ideia, a gente consegue pegar sempre uma coisa nova. E eu espero que vocês tenham pego, né, alguma coisa daqui hoje. Amanhã a gente tem live de novo, tá? Eu só não sei se eu vou conseguir participar, se eu vou conseguir fazer a live das 9 horas, porque eu tenho um compromisso. Surgiu esse compromisso, né? Eu falei que essa semana eu ia ficar todos os dias, mas infelizmente desse eu não posso também deixar de ir. Mas à noite eu vou estar aqui, tá? À noite a gente vai falar sobre, deixa eu ver aqui, à noite a gente fala sobre final de semana. Interessante. Final de semana, né? Como que você consegue aí ultrapassar o seu final de semana? Um assunto bem interessante também. Tá bom? O pessoal que está no desafio já sabe que o final de semana, como que tem que ser, né? Mas para o pessoal que está aqui pela primeira vez ou não conseguiu participar do desafio, vai ser um aprendizado em tanto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã.